Rapaziada, paz, Jesus, né? Pai bendito, nós te louvamos, meu Deus, por tudo que já aconteceu aqui. E agora, Pai querido, nós queremos ouvir a tua voz. Queremos saber o que o Senhor tem a falar a cada um de nós nesse primeiro domingo de janeiro, Pai. Fala conosco, revela o teu querer, a tua vontade, usa o teu filho. Como sempre, transar nesse altar para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? Louvado seja Deus. Antes que algum irmão sinta falta, tinha uma Bíblia ali de bobeira, aí eu peguei, viu? Ó. Então, se você estiver procurando sua Bíblia, tá comigo, aí você me perdoa aí. Viajei hoje, e aí esqueci de levar a Bíblia, vim direto pro culto, acabei chegando sem Bíblia. Aí um crente sentou, deixou a Bíblia ali e vacilou, ó. Desculpa aí, viu, meu irmão? Você já vai me perdoando, não começa o ano com rancor no coração, em nome de Jesus. Queridos, abram as suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Todos encontraram, amém? Queridos, o som tá bom, tá? Tá bom o som? Maravilha. Diz assim a palavra de Deus: Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Amém? Em outras traduções, talvez diga: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Podeis sentar, queridos, podeis sentar. Amados, naturalmente, sempre que se finda um ano e se inicia um outro, aparece em todas as igrejas mensagens que dizem respeito a planos, projetos, coisas que nós queremos construir para as nossas vidas. Na última mensagem que eu preguei aqui, eu falei sobre versos inspiradores da Bíblia para um 2023 feliz. Ontem, o Wagner pregou dentro da mesma temática, sobre planos, projetos que a gente quer construir no ano de 2023. E hoje eu quero trazer uma mensagem que eu já preguei antes aqui, mas que tem tudo a ver com esse momento, para encerrar da minha parte, mensagens dentro desse tema, tá bom? Eu quero falar hoje com vocês sobre o hábito da felicidade. Ontem, na mensagem do Wagner, o Wagner sinalizou que melhor do que viver à espera de um milagre é planejar e trabalhar na construção do projeto. E certamente nós sabemos que Deus ajuda aquele que se esforça, aquele que trabalha. É uma instrução da parte de Deus para todos nós. Ele mesmo diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, como um modo de sinalizar a importância do trabalho e de como o trabalho é valoroso na vida das pessoas. Na mensagem que o Wagner pregou ontem, o Wagner sinalizou algo nesse sentido, de que mais importante do que crer, mais importante não, tão importante quanto crer em Deus e confiar que o Senhor há de nos abençoar, é criar planos, planejar, traçar metas, objetivos e em busca disso. E Deus nos abençoará nesse sentido. Para que a nossa vida não fique, como disse o Wagner ontem aqui, como a síndrome do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu, uma vida jogada ao caos, ao léu, que acontece de modo aleatório, e aí você vive num sufoco porque você não planejou nada na sua vida, e por não planejar nada você vive o tempo todo à espera de um milagre. Meu Deus, um mês está se acabando, eu preciso de um milagre, meu Senhor, já passou 6 meses, eu não construí nada, me ajuda, eu preciso de um milagre. É sempre precisando de um milagre porque você não construiu planos. E a realidade é que todos nós começamos então, a grande maioria, a construir planos e em busca desses planos. Só que às vezes a gente começa a observar que a busca de tudo isso, às vezes passa do limite. E uma das maiores dificuldades da natureza humana, do homem, de mim, de você, de todos nós, é achar o ponto de equilíbrio das coisas. Não é por acaso que tudo tem os seus polos, as suas extremidades. E normalmente as pessoas ou são 8, ou são 80, ou estão totalmente de um lado, ou totalmente de outro lado. É muito difícil, não sei porquê, mas o homem é assim. Eu não sei se existe alguma mecânica do modo como Deus nos criou para ser assim, ou se é apenas um desequilíbrio natural em nós. Mas nós temos uma dificuldade enorme de achar o ponto de equilíbrio. Todo mundo quer ter condição, uma boa vida, uma vida tranquila. E no mundo que a gente vive, para ter essa vida tranquila do ponto de vista de ter as coisas, a gente precisa de dinheiro. E por causa disso, pessoas vivem uma busca exagerada na busca do dinheiro. E busca dinheiro, e busca dinheiro, e busca dinheiro. E aí perde a família, perde os relacionamentos, perde comemorações importantes da sua vida. Enquanto outras pessoas, para não viver nessa loucura, também não trabalham, vivem no aperreio, é incrível, mas é assim. Existe um desequilíbrio natural nos homens. Mas quando nós observamos a Bíblia como um contexto, no seu contexto geral, a gente observa diversas instruções da palavra de Deus para que o homem viva uma vida feliz, uma vida abundante, mas é uma vida equilibrada. Uma vida que nem enlouquece na busca de ter e esquece de ser, mas também não vive no sentido de que, não, eu já sou um filho de Deus, por isso eu não preciso conquistar nada. E a gente vai observando que a Bíblia nos orienta para todos os aspectos. A Bíblia nos chama a ter uma vida espiritual, íntima com Deus, e ao mesmo tempo a vida nos chama a labutar. Também a Bíblia nos convida a labutar. O próprio apóstolo Paulo diz: aquele que não trabalha não coma. Deus diz: vai ter com a formiga ao preguiçoso. Por quê? Porque apesar de nós estarmos dedicados a uma vida espiritual, no sentido de olhar para o reino de Deus, ainda assim nós estamos nessa terra. E dentro dessa terra temos que fazer a nossa vida, conquistar. Quando nós olhamos para o texto lido na noite de hoje, o texto áureo da noite de hoje, a gente percebe que Jesus fala dessas questões do desequilíbrio da natureza humana. Os homens viviam no tempo de Jesus e nos dias de hoje também vivem assim, cansados e sobrecarregados. Existem pessoas que trabalham o dia todo, à noite envereda por uma faculdade, no final de semana já faz um cursinho preparatório porque quer fazer um concurso e precisa fazer um curso extra de alguma coisa, vai para o online, no tempo que resta dentro da sua casa e começa a buscar, e quando percebe está estafado, sobrecarregado, louco, porque não consegue mais dar conta de tantas coisas.
Ao mesmo tempo que nós devemos fazer os nossos projetos, como o Wagner pregou ontem, planejar, criar objetivos, criar metas, o Wagner sinalizou ontem que elas precisam ser alcançáveis, dentro das limitações que nós temos, ousadas sim, desafiadoras sim, mas alcançáveis. E muitas vezes, num desequilíbrio da busca de ter mais e mais e mais, nós vamos para o extremo da coisa, e muitas vezes as pessoas começam a narrar as suas vidas, eu faço isso, e às vezes me dá pena dessas pessoas, porque eu fico pensando qual é o momento em que elas vivem a vida, porque só tem construção, busca de ter mais e de ter mais. E é um fato que alcança nossas vidas hoje, mas alcançava o povo. Jesus diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Essa palavra não foi para mim, essa palavra não foi dita para você, ela foi dita para os que ouviam Jesus falar naquele momento, há 2000 anos atrás, pessoas estavam cansadas, sobrecarregadas, oprimidas, e ele diz, venham encontrar descanso para a alma de vocês em mim. E o fato é que a alma humana é cheia de anseios e existe dentro de nós uma inquietude, que eu chamo a inquietude da busca. Estamos sempre em busca de ter algo mais. E quando nós conquistamos esse algo, nós buscamos um novo algo. E isso cria um loop infinito dentro de nós. Sempre de ter mais, e ter algo mais, e ter algo mais. É assim, sou eu, é você, é todos os homens. A realidade é que às vezes a gente acaba caindo no que um escritor chamado Robert Kiyosaki chama de a corrida dos ratos. A gente entra naquela rodinha do hamster e ficamos lá correndo infinitamente sem sair do lugar. É um loop eterno que traz desequilíbrios emocionais, que traz perturbações na mente, inquietação no espírito, porque nós buscamos, mas não encontramos o ponto de equilíbrio da felicidade. Mas dentro da palavra de Deus, nós sabemos qual é o caminho que nós precisamos trilhar para verdadeiramente ser feliz. Nós não precisamos viver assim. Nós não precisamos viver em desequilíbrios, em agonia, em estresse constante, com a mente o tempo todo perturbada, preocupada, sempre em busca de algo. Não, nós podemos... Eu já preguei uma mensagem aqui, bem antes, que eu sinalizava nessa mensagem, que muitas vezes as pessoas vêm, aceitam Jesus, vêm até aqui, entregam as suas vidas a Jesus e descobrem que precisam mudar uma vida inteira. E às vezes querem fazer isso da noite para o dia. E começam a se frustrar porque não conseguem, é muita coisa para mudar. Conseguem a se frustrar e por não conseguir e acabar se frustrando, terminam ficando pelo caminho, frustradas, desesperançadas, achando que não são capazes ou competentes para alcançar essa nova vida. E acabam desistindo de alcançar essa vida que está em Cristo Jesus. Porque, como eu preguei numa mensagem atrás, a realidade é que não dá para mudar uma vida toda em um mês. Não dá para mudar anos de maus hábitos, anos de defeitos de caráter, anos de falta de compromisso consigo mesmo e com a vida e com os outros em um mês, em um ano. Não dá. O processo de conversão ele é diário e ele começa de graça em graça, como diz João capítulo 1, verso 16. De graça em graça, nós vamos alcançando essa conversão. E a felicidade, ela é assim, ela é alcançada, ela é conquistada de graça em graça, ela é conquistada de hábito em hábito, que é transformado e mudado dentro de nós, uma vez que nós trazemos para nós o jugo de Jesus. Aprendei de mim, porque sou humilde de coração e manso, e se vocês aprenderem de mim o que eu tenho para ensinar, o meu jugo, certamente vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. E certamente, amados, esse descanso é o ponto de equilíbrio da vida feliz. Mas antes, eu quero definir com vocês o que é felicidade, dentro do tema da mensagem de hoje. Porque certamente, se eu perguntar para você o que é felicidade, talvez o Wagner tenha uma opção, uma definição de felicidade, a Mônica tem uma definição de felicidade, a Vivi talvez tenha outra definição de felicidade. Depende da percepção da vida que cada um faz. E para que nós possamos avançar dentro do mesmo conceito, eu quero trazer para vocês o que nós vamos tratar como felicidade no tema da mensagem de hoje. Alguém pode dizer que felicidade é uma conquista da liberdade financeira. Uma outra pessoa pode achar que felicidade é ser famoso, alcançar o auge da fama, ser reconhecido na rua, ou coisa do tipo. Talvez alguém entenda que felicidade está plenamente bem de saúde. Então eu já tenho felicidade. Alguém pode achar que felicidade é status social, é ter uma condição, um ciclo social acima. Ou para algumas outras pessoas ser feliz é apenas contar com condições favoráveis. Mas para nós, na noite de hoje, eu quero apresentar um conceito de felicidade que eu chamo de paz. Para mim, o homem ele é feliz quando ele encontra a paz plena dentro de si. Uma vez Jesus disse, a minha paz eu vos dou. Não dou como o mundo dá. A paz que eu vos dou é aquela paz que Paulo vai dizer que excede todo o entendimento. É uma paz que a natureza humana não consegue muitas vezes compreender. Que o homem natural não consegue muitas vezes compreender. Por quê? Porque naturalmente o homem não consegue alcançar a paz. Por quê? Porque por tendência, como nós já vimos aqui, natural, o homem tende a sempre estar nos polos das coisas. É só observar no Brasil, do ponto de vista político, existe uma esquerda, existe uma direita e esses extremos não conseguem achar um ponto de equilíbrio para a sociedade ser feliz sem depender das extremidades. É assim, é da natureza humana. Mas dentro do que nós observamos pela leitura do Evangelho de Jesus, existe uma paz que alcança o nosso coração e essa paz não depende de condições favoráveis. As coisas podem estar desfavoráveis e nós estarmos em paz. Ela não depende do dinheiro, da liberdade financeira para nós estarmos em paz. Às vezes é possível que o mendigo da rua, morando na rua sem teto sobre a sua cabeça, consiga alcançar uma paz no seu coração que o homem que dorme em camas de pluma não consegue alcançar. A paz, ela ultrapassa essas condições. A paz, ela é um estado de espírito que é alcançado pelo que eu chamo de o hábito da felicidade. E para nós alcançarmos essa paz, nós precisamos construir 3 pilares, que eu chamo os pilares da felicidade. E o que eu quero apresentar para vocês não é coisa da minha cabeça, não é uma definição minha, é a percepção da leitura bíblica e do Evangelho de Jesus, de tanto que a gente se envolve com ele, a gente vai percebendo como nós alcançamos felicidade por meio desse Evangelho. E o que esse Evangelho apresentou para mim como pilar da felicidade? A primeira coisa é ter a mente tranquila. Quando nós vamos para observar, por exemplo, a vida do homem mais sábio que já pisou na face da terra, Salomão, escreveu 3 livros maravilhosos. Um chamado Provérbios, onde ele escreve inúmeros conselhos para a
vida humana, de como o homem pode viver bem. Depois, um pouco mais maduro, no primeiro livro ele escreve, que é o Cântico dos Cânticos, como o livro da sua juventude, do romance, do amor, mas é um livro que acaba retratando fazendo uma simbologia da vida da igreja com Jesus, mas é um livro ali dos seus primeiros passos. Depois, um pouco mais sábio, mais vivido, mais experiente da vida, ele escreve Provérbios, aonde sim ele traz diversas orientações para a vida dos homens. Já na sua velhice, já meio decepcionado com muitas questões da vida, ele escreve Eclesiastes, aonde ele começa a mostrar, uma leitura simples de Eclesiastes nos faz perceber o quanto ele estava decepcionado com a vida, com os seus empreendimentos, com tudo que ele construiu. E aí ele começa a sinalizar no capítulo 1 tudo que ele construiu, no capítulo 2 ele começa a sinalizar que tudo que ele construiu era correr atrás de vento, era inútil, não fazia sentido algum. Já no capítulo 3 ele começa a sinalizar que a morte se aproxima dele e de que tudo que ele construiu, ele não ia mais poder usufruir, ia ficar para alguém que ele não sabia se era sábio como ele, que nunca deu um esforço para construir aquilo e agora iria usufruir de tudo que ele fez. E ele começa a sinalizar diversas questões acerca daquilo. E quando você vai avançando na leitura, você percebe que Salomão, com toda a sua sabedoria, está mentalmente perturbado. Do ponto de vista da análise psicológica da leitura, você percebe que ele está perturbado. Uma hora ele reclama da vida, outra hora ele sinaliza que é melhor ir a uma casa onde tem luto do que ir a uma casa onde tem festa. É melhor. Ele vai sinalizando diversos momentos que a gente percebe um desequilíbrio da sua mente, a sua alma está perturbada. O salmista Davi sinaliza em diversos momentos, por causa das guerras que lhe cercava, o quanto que a sua mente estava perturbada, que ele chama de o meu espírito está perturbado. Senhor, socorre-me porque a minha alma está perturbada. E essa mente desequilibrada, muitas vezes, traz a infelicidade à vida humana. Outra coisa que é consequência dessa mente perturbada é o desequilíbrio das emoções. Quando as nossas emoções não estão bem equilibradas, a gente tende a perder a felicidade e trazer para dentro de nós diversos conflitos que muitas vezes, quando nós estamos bem emocionalmente, não são nada. São apenas coisas da vida e nada mais. Mas no momento do desequilíbrio emocional, às vezes, pequenas faíscas são verdadeiras queimadas em uma floresta. Uma gota d'água é o suficiente para transbordar o copo. É como diz o ditado popular. Muitas vezes fazemos tempestade em copo d'água só porque nossas emoções estão desequilibradas. E o terceiro pilar da felicidade é a harmonia familiar. A família é a base da construção da vida humana. Quando Deus fez o homem, ele fez a mulher e ele disse para o homem e a mulher: crescei e multiplicai. E o homem passou a constituir família. E tudo que nós fazemos é por causa da família. Um dia a pessoa me perguntou qual era o sentido da vida. E eu não tinha resposta para uma pergunta tão difícil como essa. Hoje eu me atrevo a dar uma resposta para o sentido da vida, particular minha, que pode ser que mude no futuro. Mas quando eu começo a observar a vida humana, eu percebo que o sentido da vida é a nossa descendência. Até aqueles que não têm filho, na minha percepção, fazem o que fazem, buscam o que buscam, pelejam pelo que pelejam por causa da sua posteridade. Porque pensam que um dia vão casar, vão ter filho e querem poder dar algo para a sua descendência. Querem poder deixar legado, querem poder deixar algo para os que virão depois dele, que foram construídos a partir dele. A família é a nossa base. O homem não consegue viver sem família. O homem que não tem família vive com muito mais dificuldade do que aquele que tem família. O homem que perde a sua família consegue alcançar um andor e uma tristeza na sua alma que aquele que tem família não consegue sequer imaginar. A família é a solidez da minha vida, da sua vida e da sociedade. A vida humana ela foi construída com base nesse pilar, o pilar da família. A sociedade só existe por causa que existem famílias. E essas famílias, elas são a base da vida individual de cada homem. Por isso, a harmonia familiar é um pilar de um valor que não podemos nem medir. A família que encontra harmonia dentro de si, naturalmente encontra paz. A família que tem harmonia vive tranquila, vive bem. A família que não encontra essa harmonia, que se desequilibra dentro de si, encontra desafios e dificuldades que certamente, muitas vezes, destroem uma vida inteira. Quando você observa muitos alunos dentro das escolas, aqueles que menos performam dentro das notas, que têm dificuldade de aprender, aqueles que têm dificuldade de obedecer, de seguir os padrões escolares, quando você vai observar, geralmente, há suas exceções, mas geralmente a família está desequilibrada. Há uma desarmonia familiar, o pai não acompanha, não tem a presença da mãe ou do pai, os irmãos estão perdidos pelo caminho, há um desequilíbrio. Por isso, os 3 pilares da felicidade é mente tranquila, equilíbrio das emoções e harmonia familiar. E tudo isso está dentro do Evangelho de Jesus Cristo. Porque assim como Jesus trouxe o Evangelho para nós alcançarmos a vida eterna e um dia vivermos com Ele para sempre, Ele também trouxe o Evangelho para que nessa vida nós já pudéssemos viver a vida eterna. A vida eterna não é para quando Jesus voltar. A vida eterna é agora. Aquele que encontrou Cristo encontrou a vida eterna. E nós podemos viver essa vida abundante hoje. E em 2023 alcançar esse hábito da felicidade. Então, como nós podemos construir esses pilares? O que podemos fazer para construir os pilares da felicidade? Encontrar essa mente tranquila, essas emoções equilibradas e a harmonia no meu lar. Quero convidar você para ir comigo em Mateus capítulo 6, versículo 22. Mateus capítulo 6 e verso 22. Diz assim: a luz do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes e terríveis trevas são. Amém? O modo como nós olhamos a vida pode determinar se a nossa vida será boa ou ruim.
Eu costumo dizer que uma das coisas que nós podemos fazer para construir o pilar da felicidade é passar a olhar a vida pelo lado bom. Se os teus olhos forem bons, a tua vida será boa. Mas se os teus olhos forem maus, você só conseguirá perceber o mal que cerca a tua vida. Eclesiastes vai dizer que Deus construiu tanto o justo como o injusto. Tanto aquele que tem vida digna na presença de Deus, como o que tem vida indigna. O sensato, o sábio e o insensato. Todos foram feitos por Deus. Mas uma dualidade nós percebemos no modo como é o homem. Existe o homem que está sempre olhando para frente e o que está sempre observando o passado. Aquele que olha para lá e o que olha para trás. Aquele que está sempre percebendo as coisas boas da vida e se apegando a ela. E aquele que está sempre no pessimismo e preso naquilo. A decisão é sua. Decidir que tipo de vida você quer levar é uma decisão sua. Mas Jesus nos dá uma instrução. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz. Mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo vai estar em trevas. E se há trevas no teu corpo, quão terríveis trevas são. Uma das piores coisas que existe para o homem é ele perceber os seus infernos interiores. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas é terrível. Quando você se percebe dentro dos seus infernos interiores, você não consegue manter paz na sua alma. Tudo se desequilibra, a emoção se perturba, as emoções ficam desequilibradas, você não consegue achar rumo na sua vida, você perde a direção porque os infernos interiores lhe dominaram. São temores, são angústias, são aflições, mágoas, ressentimentos, ódio. Cada pessoa tem o seu. Varia de pessoa para pessoa e dependendo da situação. E quando os teus olhos são maus, você só consegue perceber isso e nada mais. Mas, amados, a vida é tão boa. A vida é maravilhosa para se viver. A vida que nós esperamos alcançar na vida eterna, nós já podemos buscar ela aqui. Viver uma vida com tranquilidade, uma vida feliz, viver uma vida saborosa, vamos dizer assim, é uma coisa para todos nós. E isso não depende de condição financeira. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o modo como você vê a vida. Uma vez, um rapaz foi preso e foi chamado um advogado para ir em defesa dele. Quando o advogado chegou lá para falar com o delegado, era o irmão do rapaz que estava preso. E aí, um momento lá, já depois de conversado as formalidades, o delegado perguntou para aquele rapaz: cara, eu estou impressionado aqui. Como que vocês são da mesma família, e um é envolvido com droga, e você é um advogado? E ele foi e disse: cara, meu pai sempre se envolveu com droga. E quando eu olhava aquilo, eu dizia: eu não quero isso para a minha vida. E comecei a estudar para ver se eu conseguia fazer algo diferente. O delegado guardou aquilo, e depois, num outro momento, ao levar o rapaz para a prisão, para o cárcere, ele comentou a mesma coisa. Homem, por que você se envolve com isso? Disse: cara, eu não tive opção. Meu pai sempre se envolveu com droga, eu acabei me envolvendo também. 2 filhos, um pai, uma história, 2 percepções diferentes. O modo como você vê a vida pode mudar completamente o curso da sua história. Um dizia: o meu pai era alcoólatra, o meu avô era alcoólatra, não resta nada para mim. Eu vou ser alcoólatra também. O outro dizia: o meu avô foi alcoólatra, o meu pai foi alcoólatra. Meu irmão, eu não quero isso para minha vida, eu tenho que ser outra coisa. Um dizia: o meu pai foi um drogado, o meu avô era um drogado, não resta nada para mim, só resta droga. Outro dizia: o meu avô foi um drogado, o meu pai foi um drogado, eu quero outra coisa para mim, menos droga. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem mais, o teu corpo estará em treva, e quão terríveis treva será. Se você quer construir os pilares da felicidade, olhe a vida, um dos passos que você pode fazer: olhe a vida pelo lado bom, pelo olhar da gratidão. Você está vivo, existem pessoas que te amam, apesar dos seus defeitos, familiares que te querem bem, que estão para te apoiar a qualquer situação, amigos que não levam o tempo a te acusar, mas levam mais tempo a abrir os teus olhos e te ajudar. Você tem roupa para vestir, calçado para calçar, comida para comer, você está bem. Ao invés de você reclamar das coisas ruins que te cercam, olha a vida por aquilo que te dá esperança. A Bíblia diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, para construir o pilar da felicidade, olha a vida pelo lado bom. Vá agora em Mateus capítulo 5, verso 38. Eu vou acelerar. Mateus capítulo 5 e verso 38. Diz assim: vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo para vocês, não resistam ao mal. Mas, se alguém bater na sua face direita, oferece-lhe também a esquerda. E ao que quiser pleitear contigo e te tirar a tua capa, dá também a tua túnica. E, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai 2 com ele. Segunda coisa que você pode fazer para construir os pilares da felicidade: mente tranquila, equilíbrio das emoções, harmonia familiar. Viva a 2ª milha. A 2ª milha é uma das coisas mais incríveis, apesar de estar ali meio que perdida em diversas lições que Jesus nos deu, mas uma das coisas mais incríveis que aconteceu na minha vida. Eu aprendi a 2ª milha, eu ainda era muito novo, eu tinha 15 anos de idade, quem me ensinou foi um patrão que eu tive, meu primeiro patrão, e ele não era crente. E um dia ele disse para mim: olha, você é muito novo. Meu primeiro emprego eu tinha 15 anos de idade. Você é muito novo. Cuidado, porque a cobra nunca morre com o próprio veneno dela. Sempre quem morre é quem é por ela mordido. Entendi nada. O que esse cara está falando? E aí eu perguntei para ele: olha, desculpa aí, chefe, não estou entendendo nada que você está dizendo. Apesar de você ser muito novo, você tem um espírito de liderança, dá para perceber. Mas o fulano, o Beltrano, o Cicrano, tá te conduzindo para um caminho errado, cara. Cuidado. A cobra nunca morre com o próprio veneno dela. Quem morre é os outros. Se você for ficar ouvindo o que eles estão falando, você é que vai se dar mal. E eu percebi que você é um cara de 2ª milha. Já tinha lido isso na Bíblia, mas naquele momento nem... O que você quer dizer com 2ª milha? Não, eu peço para você varrer o chão, você varre e passa o pano. Eu peço para você fazer uma coisa, você faz algo mais. Você é de 2ª milha, você vai ter sucesso na vida. Eu digo: poxa, obrigado. E ele realmente me ajudou muito naquele primeiro momento, não somente com ensinamentos, do ponto de vista profissional, mas ele investiu muito em mim, no sentido de curso e tudo isso. Mas o que despertou nele aquela percepção sobre mim,
segundo ele mesmo, foi o fato de que eu fazia a segunda milha. E ele dizia, quem faz a segunda milha é alguém que a gente tem que observar. E a Bíblia já nos diz isso. E ele citou, vale lembrar, e ele citou o versículo da Bíblia. Cara, Jesus disse, lembra aquele negócio lá de que se alguém tomar a tua túnica, dá também a capa, se alguém mandar andar uma segunda milha, uma milha anda duas? Eu já li isso na Bíblia. Aí ele disse, pois isso é a segunda milha, é fazer algo mais. Dentro da natureza humana, dentro de nós somos tendenciosos a querer encontrar a melhor vida, a mais favorável possível, a mais confortável possível, com o menor esforço possível. A gente só trabalha mesmo porque não cai dinheiro na conta todo mês sem a gente fazer nada. Mas se caísse, meu irmão, era pouco o trabalho que a gente fazia. A gente era viajar, curtir, fazer nada, ficar deitado na cama, assistindo Netflix ou qualquer outra coisa. Mas trabalhar, a gente só trabalha porque precisa ganhar dinheiro. Claro que eu estou generalizando. Mas o fato é que dentro de nós, a gente quer poder ganhar o máximo possível ao menor esforço. E a vida não é assim, é o contrário. A realidade da vida é exatamente o contrário. A gente tem que dar o máximo de esforço para ganhar o menor possível. Eu estou mentindo ou é assim? É assim. Até quando a gente vai pedir um aumento de salário, a gente faz uma análise, a gente já está trabalhando por 2 funcionários. Porque enquanto a gente vai trabalhando só por um, é capaz da gente ouvir dizendo que você está fazendo só a sua função, nada mais do que isso, já está ganhando o suficiente para isso. A gente se esforça para fazer mais, para poder ganhar um pouco mais. É assim a vida. E se nós não aprendermos que a vida é assim, e passarmos a mudar o nosso mindset, o nosso modo de pensar, o nosso modo de perceber, de operar a vida, nós vamos viver numa eterna frustração. Quantas pessoas são frustradas com a vida porque querem dar o menor esforço possível para conquistar a condição mais favorável e não conseguem conquistar nada e vivem numa condição difícil? Por quê? Porque não aprenderam a fazer a segunda milha. Por outro lado, todas as pessoas bem-sucedidas, naturalmente, conheçam ou não conheçam a Bíblia, fazem a segunda milha. E quando nós fazemos a segunda milha, Deus nos dá em dobro. É o próprio Deus. A Bíblia diz que se tu for fiel no pouco, sobre o muito Deus te colocará. Mas se você não for fiel no pouco, até o que você tem será tirado. Vocês lembram disso, né? Aquele que tem mais, mais será lhe dado. Mas aquele que não tem, até o que tem será tirado. Quando o camarada chegou lá e disse, Senhor, está aqui a tua moeda que o Senhor me deu, eu tive medo de investir, e aí eu preferi esconder. Ele disse, servo mau e fiel. Deus tende a recompensar a nossa vida quando nós fazemos mais, quando nós damos algo mais, quando nós estamos mais do que envolvidos, quando nós estamos comprometidos. 2023 está aí, você fez vários planos, vários. Se você estiver apenas envolvido com cada um deles, você vai chegar no final do ano e não vai ter conquistado nenhum deles. Mas se você estiver comprometido com os seus planos, certamente você alcançará os seus planos, porque Deus abençoará o trabalho das tuas mãos. E uma vez que você consegue alcançar isso, isso te dá tranquilidade. As suas emoções ficam em dia, a casa anda bem e você começa a encontrar paz sobre a sua vida. Fazer a segunda milha é fazer mais do que o combinado, é ir além do esperado. Quem aqui nunca contratou Quem aqui não já contratou um serviço e foi surpreendido com o resultado positivo daquele serviço? Você esperava por uma coisa e alguém te deu algo mais e você ficou encantado. Daquele dia em diante, você só quer aquela pessoa, você fala dela para todo mundo, indica para todo mundo, por quê? Porque aquela pessoa fez a segunda milha e você reconheceu isso. E porque você reconheceu isso, você fala para todo mundo. É assim ou não é? Da mesma forma, quando a pessoa não dá nem o esperado, como é que você faz? Você queima o filme dela para todo mundo. É a seleção natural da vida. Os bons ficam melhores e os ruins ficam cada vez piores. E aqueles que estão na condição pior vivem a reclamar da vida. A vida é muito difícil para mim. Eu trabalho, não conquisto nada. Eu faço, não realizo nada. Sempre a reclamar da vida. Por quê? Porque não estão comprometidos em fazer o melhor nas suas ações. Fazem o menor esforço para ganhar o máximo possível. E a recompensa é cada vez ter menos. Mas aquele que faz um algo mais, até mais do que o combinado, tende a ser recompensado naturalmente, por Deus e pelas pessoas que ele valorizou com o melhor do seu trabalho. E isso traz mente tranquila, equilíbrio das emoções e harmonia familiar. Quero que você vá comigo a Mateus capítulo 12, versículo 36. Diz assim: mas eu digo a vocês que toda palavra, que por toda palavra que os homens disserem, eles terão que prestar conta diante de Deus no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras tu serás justificado, e pelas tuas palavras tu serás condenado. Terceira coisa que você pode fazer para criar os pilares do hábito da felicidade, para criar os pilares da felicidade, a paz dentro de você. Fale palavras de vida. Todo crente sabe, todo crente aprende logo cedo quando entra dentro da igreja, que a palavra tem poder. Mas poucos crentes observam isso no seu dia a dia e se utilizam disso para construir uma vida feliz. Poucos. A prova é que muitos crentes, mesmo sabendo que a palavra tem poder, vivem de reclamação, de murmuração, de lástima, mesmo sabendo que a palavra tem poder. Amados, entenda. Como é que eu poderia... Eu vou abrir um parêntese aqui na mensagem, tá bom? Para falar um pouco de ciência. Um pouco, eu vou ser breve. Mas olha, o que a ciência tem descoberto acerca do poder da palavra é fantástico. E a Bíblia já sinaliza isso há anos. Todo mundo sabe que Deus trouxe a existência daquilo que não existia pelo poder da palavra. Ah, mas é porque Deus é Deus? Não, é porque a palavra tem poder. Se você usar ela em seu favor, você vai construir hábitos de felicidade. A ciência fez um seguinte experimento. Um cientista fez o seguinte experimento. Ele pegou uma partícula, umas gotas de água, colocou no microscópio, tirou fotos daquela partícula de água. Esse experimento está no YouTube, depois você pode procurar e assistir. É um experimento científico, tá bom? Tirou foto daquela partícula e depois colocou água dentro de diversos frascos, chamou algumas pessoas e pediu para que aquelas pessoas dissessem palavras, repetissem palavras para a água. Olha que coisa. Para muita gente isso não faz o menor sentido, mas já eu explico. E aí uma pessoa começou a falar para a água, amor, amor.
amor, eu te amo. Palavras de amor. E para outra, bondade, outra felicidade, enquanto outras pessoas diziam ódio, rancor, mágoa. E depois de findar o experimento, ele pegou a partícula de cada uma daquelas águas, colocou no microscópio e tirou a foto. Depois vocês vão lá, assistam no YouTube. E é impressionante o resultado de como se alterou as partículas de água. Mas se alterou, Roselto, se alterou por quê? Amados, tudo no universo é feito de átomo. A diferença entre esse vidro, o meu corpo e essa alvenaria é o modo como os átomos estão arrumados, para falar assim em português. É só essa a diferença, mas tudo está feito de átomos. E os átomos são feitos de energia, uma energia chamada subatômica. E as energias vêm de uma coisa chamada som. Ou o modo, tudo tem uma vibração, e o modo como as coisas vibram faz toda a diferença. Quando nós falamos, o nosso som, o som que sai, a fala que sai é um som. Para nós é entendível, mas para o mundo é só um som. Mas esse som tem uma vibração. E quando esse som bate nas coisas, as coisas são alteradas pela vibração daquilo. E foi o que aconteceu, a água foi alterada pela vibração. Agora, como foi o resultado delas? Teve a ver com o tipo de vibração que saiu no momento em que se falava. Deu para entender o que eu falei? Eu vou fechar o parêntese e eu vou voltar para cá. 70% do nosso corpo é água. 70% do nosso corpo é água. Você já parou para pensar o quanto você altera o seu corpo com cada palavra que você fala? Como você pode alterar o seu corpo positivamente ou negativamente? Tem gente que passa o dia profetizando doença sobre a sua vida. Eu acho que eu estou com isso, eu acho que eu estou com aquilo, eu acho que eu estou com isso, eu acho que eu estou com aquilo. Não, amados, o corpo da gente naturalmente sente dor. Uma hora é aqui, uma hora é lá, é natural. Todos os homens da terra. E essa dor nem sempre é doença. Mas a gente sente uma dor e eu acho que eu já estou com isso, não sei o quê, eu acho que eu estou com câncer, eu acho que eu estou com um tumor, eu acho que eu tô... Você está profetizando sobre a sua vida enfermidade, porque você está alterando negativamente o modo como as suas partículas agem ou estão compostas no seu corpo. Por isso que Deus disse para Abraão, o teu nome não será mais Abrão, mas será Abraão. A partir de hoje, o teu nome será Pai de Multidões. Deus alterou o nome dele. Por quê? Porque essa simples alteração de nome fez uma mudança profética na história da vida daquele homem. Altere a sua vida pelas suas palavras. Lembre-se que todos os homens prestarão conta diante de Deus pelo que falar. Está escrito em Mateus capítulo 12, verso 36. Pelas tuas palavras tu serás justificado e por elas tu serás condenado. Você quer uma vida feliz? Mente tranquila, equilíbrio das emoções, harmonia familiar. Quer achar paz dentro de você? Profetize paz sobre sua vida. Pare de profetizar desgraça, maldição, lástima, murmúria, reclamação. Profetize coisa boa. Deus, muito obrigado. Obrigado pelo que o Senhor me deu e pelo que o Senhor ainda vai me dar. Senhor Deus, muito obrigado pelos sonhos que o Senhor me deu que eu vou conquistar. Profetiza sobre a tua vida aquilo que é o desejo do teu coração e deixe essas palavras criarem, trazerem daquilo que não existe a existência dos teus sonhos, pelo poder da palavra. Muitas vezes, apesar do crente saber que a palavra tem poder, ele não sabe usar isso em seu favor. Mais usa isso para a sua própria condenação do que para a sua justificação. Vá comigo. Filipenses, capítulo 3 e versículo 13. Filipenses, capítulo 3 e versículo 13. Diz assim a palavra de Deus. Parte B do versículo. Uma coisa eu faço. E o que eu faço é isso. Esquecendo-me das coisas que para trás fica, eu avanço para as que estão diante de mim. Quer encontrar o hábito da felicidade? Pratique esse hábito na sua vida. Entenda, amados? Tudo que nós queremos aqui é encontrar os pilares da paz. Os pilares que são mente tranquila, equilíbrio das emoções, harmonia familiar. Para eu encontrar esses pilares, eu tenho que praticar o hábito da felicidade. Quais são os hábitos da felicidade? Olhar a vida pelo lado positivo, fazer a segunda milha, falar palavras de vida e desapegar-se das coisas que se passaram. Você quer encontrar uma vida tranquila, paz na sua alma, você precisa entender que a vida só caminha para frente, ela nunca volta. A vida nunca volta. E o passado é apenas uma ilusão na nossa mente, ele não existe. Do ponto de vista literal falando, né? O passado não existe. Não dá para ir lá. Eu quero ir lá no passado. Não dá, não existe, ele não existe. Assim como o futuro não existe. O passado é apenas uma ilusão na nossa mente. Se o passado é uma ilusão na nossa mente, o que passou, passou. Resultados positivos do passado não são garantias de resultados positivos no futuro. É preciso o tempo todo fazer uma releitura do presente momento e recalcular as rotas, refazer os planos para poder se atualizar dentro dos novos contextos da nossa vida. Mas muitas vezes, e muitas vezes mesmo, nós ficamos presos por coisas que aconteceram no passado. E geralmente, quase que 99% das vezes, essas coisas são só emocionais. Quase sempre. Essas coisas do passado, dos quais nós estamos presos naquilo, são apenas coisas emocionais. Não são coisas literais. Por quê? Porque passou, não tem mais. Mas a emoção não. A emoção ela ficou presa naquela ilusão da nossa mente. E, naturalmente, quase sempre, são coisas negativas. Sabe? Enquanto a Bíblia diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, observa que aquilo que me dá esperança, nós estamos falando de quê? De esperança. O que é esperança? É a ação de esperar por algo que ainda vem. Nós estamos falando de coisas que estão adiante de nós. Mas, normalmente, as pessoas estão presas no passado e com coisas emocionais. São mágoas no coração, intrigas do passado que há anos aconteceram e até hoje não se resolveu. Por quê? Porque embora já tenha passado, a prisão emocional está ali. A pessoa está apegada, está presa naquilo que já passou.
Eu me lembro, você vê como que isso... Olha que situação, me lembrei agora. Me lembro quando eu era pequeno, tinha, sei lá, 9 anos de idade. Eu fui na mercearia comprar linha de raia. Linha 10, como a gente chama. Não sei se ainda é assim o nome hoje, linha 10. Cheguei lá e disse, dona Marinha, me deu uma linha 10. Ela pegou a caixinha de linha 10, olhou. Na visão dela só tinha uma dentro, me deu, eu paguei e fui pra cá. Cheguei lá, tinha 2 tubos. Aí eu não voltei lá. Fiquei com os 2 tubos. Só que vocês sabem, né? Eu fui criado na casa de Deus. E aí quem é criado na casa dele aprende cedo, tem que ser direito. E aí, meu amigo, aquilo tirou a minha paz. E eu, meu irmão, eu roubei um tubo de linha 10, eu roubei. Aquilo ficou na minha mente. Roubei um tubo de linha 10, cara, eu não voltei lá. Só que eu não voltei lá para pagar, não tinha outro motivo não tinha dinheiro, né? O dinheiro era minguado que a minha mãe dava lá, 50 centavos, na época custava um tubo de linha 10. E eu fiquei com aquilo, e toda vez que eu passava, era na esquina da casa, lá da rua de casa, toda vez que eu passava, que eu via a dona Maria, parecia que ela estava olhando para mim, dizendo assim, seu ladrãozinho, vem cá me pagar o seu tubo de linha 10. Só que ela nem sabia que tinha um tubo de linha a mais, mas eu estava preso naquela emoção. Estou dando um exemplo, você tem a sua percepção. E aí, eu fiquei preso. E, gente, eu cresci com aquilo. Vocês acreditam nisso? Eu cresci com aquilo. Me mudei de bairro, já adolescente, um dia eu voltei no bairro. É tão engraçado essas coisas, porque ou você se desapega, ou você vai viver num conflito dentro de você. Tem 2 formas de você se desapegar. Uma, você se perdoa. Cara, eu era uma criança, passou, não foi porque eu quis ver um tubo de linha a mais, ela também não vai morrer, nem vai ficar mais rica por causa de um tubo. Tu tem que desapegar, se perdoa. Se você for o carrasco de você mesmo, você vai entrar num tormento eterno. 2 formas. Uma, ou você se perdoa, ou segundo, que é a melhor forma de falar que eu fiz, mas nem sempre é possível, né? Eu voltei lá e fui me redimir com a mulher adolescente, gente, isso não faz o menor sentido. É coisa da emoção, é só a emoção que gera essas prisões dentro de nós. Cheguei lá um dia, dona Marinha, tudo bom? Ô, meu filho, nunca mais um dia que você está morando, eu estou morando agora lá no centro, assim, enfim, aquelas apresentações naturais de quem não se vê há muito tempo. Dona Marinha, minha querida, eu vim aqui, rapaz, porque a senhora acredita que quando eu era, não sei se a senhora vai lembrar há muito tempo, mas contei a história, ela, foi mesmo, rapaz, foi. Eu queria lhe pagar esse tubo de linha. Menino, tu tá doido, precisa não, ó, que besteira é essa, vai pra cá, corra bola e vê saber que você está bem. Não, dona Maria, eu queria lhe pagar, porque eu fiquei com a sensação que eu lhe enganei. Menino, não teve nem culpa, se tudo foi eu que te dei e tal. Resumindo, nem ela recebeu o dinheiro e eu senti que fiz o meu papel e me livrei daquela emoção. Bom, nem sempre é assim. Nem sempre dá para voltar no tempo e refazer a situação, mudar o curso da história. E quando a gente não consegue fazer isso porque a circunstância não permite, só nos resta uma coisa: se perdoar. É para isso que existe o perdão. O perdão ele existe para que a gente possa deixar para lá um erro do passado. Sabe? Mas às vezes a gente erra e fica remoendo o sentimento de culpa eterno. Meu irmão, Deus nos perdoou dos maiores pecados da nossa vida. E às vezes a gente não quer perdoar alguém que nos ofendeu por uma coisa boba. E guarda aquela mágoa, acaba a amizade, se fim do relacionamento, perde a oportunidade de viver grandes experiências com aquele amigo, com aquela amiga, com aquela pessoa, experiências, momentos de sorrir, de alegria, de paz, de tranquilidade, de felicidade, porque a mágoa não deixa eu estou preso naquilo. Às vezes passam os anos e você pergunta à pessoa por que ela está com aquilo guardado dentro dela. Ela nem sabe mais como começou a história, ela só sabe que nunca mais vai voltar a falar com aquela outra pessoa e vive numa infelicidade eterna. Por quê? Porque ainda está apegado a coisas do passado. É alguém que está com raiva da vida porque o marido lhe deixou, porque a esposa lhe abandonou, porque o filho um dia não lhe respeitou, porque o patrão, depois de tudo que você fez para a empresa crescer, lhe demitiu. E você está com raiva disso, você está magoado com isso. Esquecendo-me das coisas que para trás fica. Eu avanço para as que estão adiante. Vira a chave. Muda o curso da tua história. Não tem nada que você possa fazer quanto ao passado. Perdoe quem lhe ofendeu, perdoe quem lhe magoou. Deixe para lá aquilo que lhe trouxe uma tristeza, uma ranhura no seu coração. Esquece, bola para frente, cria uma nova história. Amém? Assim, você vai manter a mente tranquila, as emoções equilibradas e trazer a paz para o seu lar, a harmonia familiar. E para findar, quero que você vá comigo em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso 34, que diz: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Em português, o que esse versículo está dizendo para a gente é: viva o hoje, viva o agora. Do mesmo jeito que o passado é uma ilusão na mente, o futuro também é. Ele não existe. Se eu não aproveitar a oportunidade de pregar o evangelho agora, na esperança de que eu possa pregar ele amanhã, acerca de amanhã eu não tenho garantia nenhuma. É só uma esperança dentro da minha alma. Só. E graças a Deus que nós temos esperança, porque senão nós dávamos cabo da nossa vida hoje mesmo. É a esperança que nos faz lutar pelo amanhã, mas a garantia do amanhã não temos. Isso é um fato. E se não temos, vamos viver agora, o hoje. Meu irmão, tem pessoas que vêm para a igreja, sentam nessa cadeira e ficam no mundo da lua. No fantástico mundo de Bob. Não louva quando louva. Não lê quando lê. Não ora quando ora. Está aqui. Pelo costume, talvez, não sei. Mas está em outro mundo. Ou no ontem, ou no amanhã. E esse outro mundo não existe. Meu irmão, viva o presente momento com intensidade. Sabe? Aproveite o louvor. Louve com o louvor. Se deleite nisto. Se é o momento da pregação, abra seus ouvidos, fique atento com os seus olhos, abra seu coração, se deleite com isso. Porque é o momento que Deus está te dando, é a oportunidade que o Senhor está te dando para viver. E viver agora. Esquece outras coisas, porque as outras coisas é uma mera ilusão na sua mente. Eu falei isso na última mensagem que eu preguei. 80% das coisas que a gente acha que vai acontecer não acontecem. 80% das nossas preocupações nunca se concretizam, são mera ilusões. E quase sempre nós ficamos presos, por incrível que pareça, com as preocupações negativas, em vez de ficarmos presos com as esperanças positivas.
O dia, todo dia, traz consigo mesmo o seu próprio mal. Como pregou o Wagner aqui ontem, Eclesiastes já diz isso. Que Deus não permite que a gente veja o futuro. Não permite. Isso não é uma coisa que foi dado a nós. Ver o futuro. Ah, se nós pudéssemos ver o futuro. Meu irmão, se nós pudéssemos ver o futuro, nós éramos os mais infelizes de todos os homens. Graças a Deus que Deus não nos permite ver o futuro. Você já imaginou, se você não tem condição de ver um palmo na sua frente, você vive ansioso, nervoso e preocupado com o que você acha que pode acontecer? Você tem noção, se você tivesse certeza que vai acontecer, aí você morria logo. Meu Deus, me dá uma boa morte e me leva. Não deixe isso acontecer não. Meu Deus, eu vou ficar doente. Meu Senhor, me prepare e me leva para a glória. Essa enfermidade é demais para a minha vida. Meu Deus, isso vai... Irmão, Deus não nos deu o poder de ver o futuro, porque Ele tem um desejo para a nossa alma. E o desejo que Ele tem para a nossa alma é: viva agora. A oportunidade que eu estou dando para você para viver é agora, então viva com intensidade, viva com prazer, viva com vontade, aproveite, se comprometa com esse momento. Se você está perto da sua esposa, aproveite a presença da sua esposa. Beije ela, abrace ela, brinque com ela, se deleite com ela. Se você está com os seus filhos, aproveite a presença dele. Você não sabe se amanhã você vai estar ou ele vai estar, então viva isso com intensidade. Aproveite isso. E são essas percepções de que o momento é agora e agora eu tenho que viver, que nos tira das preocupações do futuro e das angústias do passado e nos dá mente tranquila, equilíbrio nas emoções, paz no nosso lar. O hábito da felicidade. Sabe por que o tema da mensagem é o hábito da felicidade? Porque essas coisas que nós falamos hoje aqui, olhar a vida pelo lado bom, fazer a segunda milha, falar palavras de vida, se desapegar de certas coisas, viver hoje, é uma coisa que a gente tem que tornar um hábito na nossa vida. A gente tem que se esforçar para fazer isso todos os dias. Quando você menos esperar, vai deixar de ser uma coisa que você se esforça e vai passar a ser natural em você. Porque esse é o resultado do hábito. Quem aqui acorda de manhã e se esforça para escovar os dentes? Ninguém, né? Porque a gente se esforçava para escovar os dentes, a gente era menino. Nossa mãe lá, mãe, tem que escovar os dentes. Aí aquilo virou um hábito, hoje a gente não precisa de motivação para escovar os dentes. A gente se acorda e escova os dentes. Come, escova os dentes. Vai se deitar, escova os dentes, é natural. Não tem esforço para isso. Por quê? Porque virou hábito. Você já imaginou se a felicidade dentro do seu coração não precisasse de nenhum esforço? Por quê? Porque você tornou o hábito da felicidade uma coisa natural na sua vida. Aproveite. A palavra de Deus nos dá instruções para alcançarmos a felicidade na nossa vida em 2023, hoje. É só praticar o hábito da felicidade. Eu trouxe aqui 5 hábitos, mas tem várias coisas que você poderia fazer na sua vida para você ser feliz. Para mais informações acerca dessas outras coisas, leia a palavra de Deus. Amados, fique de pé, vamos agradecer a Deus por esse momento.